Imagine um carro capaz de rodar mais de 20 km com apenas 1 litro de combustível. O Toyota Prius, o pioneiro da tecnologia híbrida no planeta. Ele chegou ao Brasil em 2013 como um laboratório de inovação. Mas por que esse ícone de eficiência praticamente desapareceu das nossas ruas? Antes das concessionárias, o Prius virou táxi em São Paulo. Foi o teste definitivo para provar que a tecnologia elétrica era confiável no dia a dia brasileiro. Mas em 2019, o Corolla Hybrid nacional chegou. Mais aceito e sendo flex, ele acabou canibalizando as vendas do seu irmão importado. O Prius não falhou. Ele cumpriu sua missão de abrir caminho para a eletrificação no Brasil e agora prepara seu retorno triunfal. Bem-vindos ao início de uma jornada que mudou as ruas para sempre. O nascimento de uma revolução. O Toyota Prius não é apenas um carro, é um marco histórico. Nos anos 90, o mundo automotivo ainda dependia quase exclusivamente de motores a gasolina. Mas a Toyota já olhava para o século 21. Mas a ideia do híbrido é centenária. Em 1899, um jovem Ferdinand Porsche criou o Lohner Porsche, o primeiro híbrido funcional do mundo. Ele usava motores elétricos nos cubos das rodas e geradores a gasolina. Foi um pioneirismo que ficou adormecido por décadas. A crise do petróleo de 1973 e novas leis ambientais reacenderam o interesse. Protótipos surgiram, mas a tecnologia de baterias ainda era um desafio. Em 1993, nasceu o projeto secreto G21. O objetivo era criar o carro para o século 21, focado em eficiência máxima. A meta inicial era melhorar a eficiência em 50%, mas a liderança da Toyota exigiu o dobro, 100% de melhoria. Um desafio impossível? O primeiro protótipo mal conseguia andar 500 metros antes de parar. A equipe de engenharia trabalhava dia e noite para resolver falhas críticas. Em 1995, o mundo viu o primeiro conceito no Salão de Tóquio. O design ainda era básico, mas a tecnologia sob o capô era revolucionária. Dezembro de 1997 marcou o lançamento comercial no Japão. O Prius NHW10 chegava justamente durante o protocolo de Kyoto. O segredo era o Power Split Device, que permitia que o motor a combustão e o elétrico trabalhassem de forma independente ou combinada. As baterias eram o maior obstáculo. A Toyota fez uma parceria com a Panasonic para garantir que as baterias durassem toda a vida do carro. No ano 2000, o Prius iniciou sua conquista global, chegando aos Estados Unidos com uma promessa de economia imbatível. A segunda geração, em 2003, trouxe o formato triangular icônico, otimizado para aerodinâmica e máxima eficiência energética. Ele virou o queridinho de Hollywood e dos ecologistas. Ter um Prius era dizer ao mundo que você se importava com o futuro. A terceira geração evoluiu com um motor maior e tecnologias como teto solar para alimentar a ventilação interna. Em 2015, a quarta geração trouxe a plataforma TNGA, focando não apenas em economia, mas também em melhor dirigibilidade e conforto. E a quinta geração atual quebrou paradigmas. Um carro híbrido extremamente eficiente que agora também é rápido e muito bonito. Hoje, com milhões de unidades vendidas, o Prius provou que a aposta da Toyota no G21 foi uma das mais certas da história. Estima-se que os híbridos Toyota já tenham poupado milhões de toneladas de CO2 na atmosfera ao longo dessas décadas. O legado do Prius vive em cada híbrido da Toyota hoje, definindo o padrão para toda a indústria automobilística global. O nascimento do Prius foi o início de uma revolução que ainda estamos vivendo. O Toyota Prius não foi apenas um carro, ele foi o abre-alas para uma revolução tecnológica nas ruas brasileiras. Vamos entender por que esse ícone saiu de cena por aqui. Ele chegou oficialmente em 2013, prometendo eficiência e sustentabilidade em um mercado que ainda engatinhava no entendimento do que era um motor elétrico auxiliando a combustão. Nas concessionárias, o Prius era a vitrine tecnológica. Mas o preço alto e o design polarizador logo mostraram que o caminho seria desafiador. Com a carga tributária brasileira e a flutuação do câmbio, o Prius sempre lutou para ser competitivo frente aos sedãs premium e aos SUVs que começavam a dominar o mercado. Enquanto o Prius focava em eficiência aerodinâmica, o consumidor brasileiro se apaixonava pelo porte e pela altura dos SUVs. A preferência nacional estava mudando rapidamente. Em outros países, ele era o símbolo máximo de status sustentável. No Brasil,
ele virou um nicho, apreciado por entusiastas de tecnologia e frotas de táxis premium. A Toyota percebeu que, para popularizar a tecnologia híbrida no Brasil, precisaria aplicá-la em nomes que o brasileiro já confiava plenamente. E assim nasceu o Corolla Hybrid, o primeiro híbrido flex do mundo, produzido localmente. Ele oferecia a mesma tecnologia do Prius, mas em um corpo muito mais aceito. Logo depois, o Corolla Cross Hybrid consolidou a estratégia, unindo um motor eficiente ao formato de SUV que todos queriam. O espaço para o Prius estava diminuindo cada vez mais. Atualmente, o Prius não faz mais parte do catálogo oficial da Toyota do Brasil. A marca concentrou seus esforços onde o volume de vendas justifica o investimento técnico. Quem busca as versões mais recentes, como a quinta geração, que é um sucesso visual lá fora, precisa recorrer à importação independente, enfrentando altos custos. Quanto custa ter um Toyota Prius? Prepare o bolso, porque os números impressionam. Nos Estados Unidos, a realidade é bem diferente da nossa. Por lá, as versões mais recentes do Prius costumam partir de aproximadamente $30 mil. Mas quando olhamos para o Brasil, a conta começa a subir rápido. Primeiro, temos que somar o frete internacional e o seguro da carga. E aí entra o grande vilão, o imposto de importação, além das taxas de nacionalização que tornam o processo extremamente caro. Com tudo isso, o valor do Prius 0 km no Brasil pode facilmente ultrapassar a faixa dos R$250 mil. Um salto gigantesco. Para quem busca economizar, o mercado de seminovos oferece opções que variam entre R$60 mil a R$150 mil, dependendo do ano e estado. Esse valor de R$250 mil coloca o Prius em uma categoria de briga pesada. Ele passa a disputar espaço com diversos SUVs híbridos e elétricos, modelos que já estão disponíveis oficialmente no mercado nacional e que trazem propostas de espaço e tecnologia muito agressivas. A grande pergunta é: com esse preço, o Prius ainda faz sentido para o consumidor brasileiro que busca eficiência? Temos que considerar a economia de combustível a longo prazo, que é o ponto forte de qualquer híbrido da Toyota. Vamos conhecer a tecnologia por trás do Toyota Prius de quarta geração. Seu motor 1,8 litros atinge 40% de eficiência térmica, um recorde para motores a gasolina. Com o motor elétrico, o sistema entrega 121 cavalos, alternando energia de forma inteligente. A nova Transeixo P610 reduz perdas mecânicas em 20% e otimiza o torque elétrico. Construído na plataforma TNGA, o Prius oferece baixo centro de gravidade e precisão. O monitor de energia ajuda a manter médias de consumo superiores a 25 km por litro. A bateria é recarregada pela frenagem regenerativa, aproveitando cada desaceleração. O Prius XW50 une engenharia e sustentabilidade. O design do Toyota Prius sempre dividiu opiniões, mas cada curva tem um propósito técnico: a eficiência aerodinâmica máxima. O novo visual Hybrid Reborn traz linhas mais agressivas e uma silhueta que parece cortar o ar com facilidade. Com um coeficiente de apenas 0,24, o Prius é uma das máquinas mais eficientes já produzidas em massa. Isso é possível graças ao perfil Monoform, que guia o vento de forma suave, reduzindo a turbulência e o consumo. Até os detalhes invisíveis, como as grades ativas e o assoalho plano, ajudam a manter o carro grudado ao chão. O resultado é uma cabine extremamente silenciosa e uma estabilidade impressionante em altas velocidades. O Prius prova que inteligência e design podem andar juntos. Um dos principais desafios para quem pensa em comprar um Prius atualmente no Brasil é a disponibilidade de peças. Não significa que seja impossível encontrar componentes, mas como o veículo não é mais vendido oficialmente pela Toyota do Brasil, algumas peças específicas podem exigir importação ou encomenda. Itens de manutenção comum geralmente são mais fáceis de localizar. Por outro lado, componentes exclusivos do sistema híbrido podem ter custos mais elevados e prazos maiores de entrega. Esse é um fator importante que deve ser considerado antes da compra. Isso garante que sua experiência com o híbrido seja tranquila. Ainda vale a pena investir em um Prius?
O Toyota Prius continua sendo um dos veículos híbridos mais importantes da história da indústria automotiva global. Ele ajudou a transformar a indústria, forçando outras gigantes a repensarem o futuro da combustão e da eletrificação. E o mais importante, ele mostrou ao mundo que era possível unir economia, tecnologia e confiabilidade em um único automóvel. Desde o início, a missão foi clara: criar um veículo que não apenas consumisse menos, mas que durasse décadas. O sistema Hybrid Synergy Drive da Toyota tornou-se o padrão ouro de eficiência energética que muitos tentam copiar até hoje. Mas, quando trazemos essa discussão para a nossa realidade no Brasil, o cenário ganha cores um pouco mais complexas. Por um lado, temos o desejo pela tecnologia. Por outro, a ausência oficial do modelo no mercado brasileiro atualmente. Sua ausência oficial no Brasil cria uma barreira significativa, especialmente para quem busca a segurança de uma compra direta. E aqui entra o ponto crítico que assusta muitos compradores: a dificuldade maior para a reposição de algumas peças específicas. Peças de lataria ou componentes exclusivos do sistema híbrido podem demorar semanas para chegar, elevando o custo de manutenção. Isso acaba afastando parte dos compradores que não querem lidar com a incerteza de um carro importado sem suporte pleno. Ainda assim, poucos carros conseguem oferecer níveis tão elevados de eficiência energética, mesmo anos após o lançamento. Em trajetos urbanos, o Prius ainda é um rei, fazendo médias que deixam muitos compactos modernos com inveja. O silêncio absoluto ao rodar no modo elétrico proporciona uma experiência de condução que poucos carros nessa faixa de preço entregam. A confiabilidade mecânica da Toyota é lendária. E o Prius é a prova viva de que híbridos podem durar centenas de milhares de quilômetros. As baterias, que eram o grande medo inicial, provaram ter uma vida útil muito superior ao que os céticos previam originalmente. Seu design, embora polarizador para alguns, é inteiramente focado em cortar o vento com a menor resistência possível. Então, vale a pena? A resposta depende inteiramente do seu perfil de uso e da sua tolerância a riscos logísticos. Se você prioriza a eficiência máxima e a sustentabilidade acima de tudo, o Prius continua sendo uma escolha imbatível. E agora eu quero saber a sua opinião. Se a Toyota voltasse a vender oficialmente o Prius no Brasil, você teria interesse em comprar esse carro? Você acha que ele conseguiria competir com modelos híbridos atuais como o Corolla Hybrid, BYD King ou GWM Raval H6? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.